Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e Portuguesa. Corinthians empata com Portuguesa, mas Papo de Craque com James. vence nos pênaltis com o brilho do Hugo Souza. Vamos falar de escalação primeiramente? Vamos lá. Corinthians entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Alan, Guinegão, Breno Bidon, André e Memphis Depay. A equipe do Portuguesa entrou com Bruno Bertinato, João Victor, Gustavo, Eduardo, Caio Roque, Gabriel, Guilherme Dantas, Vitor, Everton, Maceió e René. Eu vou responder duas perguntas aqui, né, dos torcedores e depois eu falo sobre jogo, certo? Vamos ver aqui as perguntas. Vamos lá. Aqui. Tá. Marcelo Cavalcante Santana. James, o que você acha? O Fernando Diniz é um treinador superestimado ou um treinador subestimado? Tá. O Fernando Diniz, cara, é o seguinte, ele vence a Libertadores pelo Fluminense daquele jeito que você pode falar o que quiser, Borré ou Valência, mas ele vence a Libertadores de uma equipe que era taxado, era zoado pelos rivais, que não tinha tradição na Libertadores, que tinha sido eliminado pelo Olímpia ano anterior na pré-Libertadores. Se não estiver errado, foi o Flamengo do Abel Braga, depois de embalo do título carioca contra o Flamengo, jogando futebol bonito. Não o carioca, no caso, né? Depois de Diniz, ele encaixa em 2022, fazendo grande futebol, fazendo vários jogos interessantes, né? E ganha a Libertadores, certo? Ele faz um trabalho muito bom pelo São Paulo, nos melhores São Paulo nos pontos corridos, né? Comecei a ver mais o futebol brasileiro em 2013. O Diniz foi, sem dúvida, um dos melhores São Paulo nos pontos corridos que eu já vi. Teve Muricy, que foi 2014, vice-brasileiro, né? O São Paulo, dos melhores do ponto corrido, foi com o Diniz. Ele leva o Vasco para a final da Copa do Brasil, jogando bem, inclusive, né? Principalmente no primeiro jogo, em que ninguém esperava nada do Vasco, né? O Vasco não chega na final da competição nacional desde 2011. Então, acho que Diniz, ele coloca certas equipes que ninguém espera em um patamar superior, como o Fluminense, como o Vasco, São Paulo no Brasileiro, embora ele tenha perdido mais jogos que vencido no Brasileiro pós 24, né? Durante 24 para cá. 23, né? Ele já vinha começando mal. Recopa Sul-Americana pelo Fluminense também. Tá. Próxima pergunta é Pedrocas Assinatura. Zizão, você acha que o Hugo Souza deveria ser convocado pela seleção brasileira? Bom, Hugo Souza, ele é um grande goleiro, ele faz defesas difíceis, só que o que acontece? Ele, às vezes ele toma gols que talvez seriam defensáveis, né? Mas ele poderia ser, sim, fazer o que Holanda fez lá em 2014, aquele goleiro reserva, né? Se não me lembro o nome, que era reserva do Siliansen, que era titular. Siliansen que acabou jogando no Barcelona, né? Se eu não estiver errado. Não teve muito minutos, né? Porque lá estava o Ter Stegen. Ele entra e consegue ser importante e classifica a Holanda para a fase finais. E, no entanto, ele não entrou contra a Argentina, né? Então, acabou sendo eliminado. Esse
grande lembrança o que aconteceu com o Holanda de fazer troca no goleiro para pênalti, acabou dando certo. Só que o Gus Souza não é só do pênalti, ele faz defesas difíceis, só que às vezes toma gols defensáveis. Essa é uma cobrança dos outros torcedores, né? Então é isso. Tá, vamos lá. O Corinthians jogou um jogo muito mal, muito ruim, particularmente, na minha opinião, foi um dos piores jogos do ano, né? Corinthians não vem jogando desde a jogo no maior clássico do Brasil contra o Palmeiras, que jogou bem. Nos últimos 2 jogos não jogou nada, né? Contra o Atlético Paranaense e dessa vez contra a Portuguesa, mas conseguiu vencer. Eu estava elogiando a equipe do Corinthians quando jogou um jogo bom contra o rival, mas acabou perdendo. E agora temos que ser sinceros, né? Não vem jogando bem o Corinthians. Eu acredito que Portuguesa entrou como se fosse mata-mata do Campeonato Paulista, que queria se classificar na próxima fase, e o Corinthians parecia que estava jogando jogo da pelada, né? Não sei se vocês já aconteceram, você comer 2 quilos de feijoada e depois entrar em campo. É isso a sensação do Corinthians, né? Inclusive, o Maceió teve a chance de fazer o gol já nos primeiros minutos, né? Corinthians tendo muita dificuldade de chegar no gol adversário. O Yuri Alberto, ele tem causado muitas saudade nessa equipe pela sua característica de jogo. Ele é um jogador que consegue trazer variações, ele é um jogador que consegue fazer leitura de passe, é um jogador que briga lá em cima com o zagueiro e é um jogador que consegue te dar opções de fazer lançamentos longos, facões e passe entre linhas. Né? O Memphis Depay não é um jogador que te dá essa opção de jogar com bolas longas. Né? E o Hugo Souza comete pênalti contra René, certo? E o René, ele acaba batendo e o Hugo Souza pega, né? Então, ele acaba se redimindo pelos seus erros, né? O Breno Bidon, ele ainda está voltando de lesão. Uma das grandes chances do Corinthians no primeiro tempo foi o cruzamento pela direita do Guinegão e Memphis Depay finalizando, né? O Memphis Depay não é muito o jogador de centroavante fixo, certo? O Portuguesa mostrou vontade, brigava pelas bolas, inclusive nas segundas bolas ele sempre sobrava melhor, entrou mais ligado. Eu entendo que o Corinthians tenha sofrido a questão de condição física, de jogar um campo horrível como a do Atlético Paranaense, no campo sintético. Isso causa muito cansaço, enquanto o Portuguesa teve uma semana inteira para treinar. E o Portuguesa mereceu fazer gol a tempo, né? Conseguia a segunda bola, vencia todas, enquanto o Corinthians não conseguia. Inclusive, o Portuguesa foi bem premiado, que acabou fazendo gol, né? Alguns dizem que é bola defensável, isso não é discussão que eu tenho aqui fazer, né? Portuguesa acaba fazendo gol com o gol do Victor acaba batendo. Portuguesa teve algumas chances de contra-ataques, se tivesse mais qualidade, teria feito, né? Inclusive, teve outra chance do João Victor pela direita, ou seja, Portuguesa teve mais chance de fazer o segundo que o Corinthians de empatar o jogo, né? O meio-campo era totalmente domínio do Portuguesa. Matheus Bidu, ele vem jogando 5 ou 6 jogos seguidos. Ainda não tem mostrado exaustão física, mas ele tem mostrado muita vontade. É um jogador que traz variações, ele melhora bastante nas mãos do Dorival. Lembro que em 2023 ele era muito criticado. Ele traz uma opções muito boas de saída de bola. É um jogador que puxa muito pela esquerda. Acaba sendo substituído.
foi com a jogada dele uma grande chance do Pedro Raul, né? Inacreditável como o Pedro Raul conseguiu errar um gol de um atacante. Ele erra um gol que talvez no Ceará teria feito, né? Eu me pergunto, o grande fase dele pelo Goiás, que foi cogitado em outras grandes equipes, acabou indo para o Vasco. Depois ele vai para o Vasco e não vai bem, né, no caso. E ele sente, ele não conseguiu jogar no Botafogo, mas ele vai para o Ceará, ele vai para o Goiás, ele consegue ser um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Ou do time, e eu tenho certeza que se fosse pelo Ceará, essa bola teria entrado, né? A falta de confiança, e a gente tem que ver dessa grande jogada do Mateuzinho, né? O André Ramalho, ele parece as opções do passe, ele acaba confundindo a marcação do Caio Roque, ele consegue cruzar a bola na área, o Pedro Raul, ele puxa o zagueiro Gustavo Eduardo, marcação para si, e sobra a bola para o Vitinho, em que no caso do João Victor, né? Sozinho na marcação, e Vitinho conseguiu fazer o gol, né? Importante. O Corinthians, àquela altura, os torcedores sentiam que Portuguesa estava melhor em campo. Corinthians não mostrava indícios de que poderia empatar o jogo em algum momento, mas conseguiu. O Vitinho, inclusive, é melhor jogando, entrando no segundo tempo, do que jogando como titular, né? Ele já entrou de titular contra o Atlético Paranaense e não foi bem. E Vitinho faz o gol, né? E dá esperança para o torcedor corintiano, né? E o jogo acaba indo para os pênaltis. Olha só, o Corinthians tivesse vencido a equipe do Portuguesa nos 90 minutos, teríamos o maior clássico do Brasil nas semis, na Arena Barueri, né? Palmeiras e Corinthians nas semifinais, em que o torcedor palmeirense queria muito isso. Revancha do ano passado pelo que aconteceu, né? E outra questão é que a gente tem que sinalizar os três principais jogadores do Corinthians, Jim, Garro e Yuris Memphis, têm errado os pênaltis, né? Só nesse 2026, vou nem contar nos anos anteriores. Garro, que ainda não tinha perdido um pênalti, das esquema de pênalti que o Corinthians teve, ele não tinha errado, acaba errando. O Bruno Pertinato acaba pegando a bola do Garro. O Memphis tinha errado, o Yuri também, né? E o Hugo Souza é uma coisa interessante, certo? O Hugo Souza, ele acaba sendo, de certa forma, nos últimos 20 pênaltis, o Corinthians somente perdeu 3. De 2023 para cá, o último pênalti que o Corinthians perdeu foi contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, foi contra Ituano. Depois de lá, teve pênaltis contra Estudiantes, foi Argentina Júnior, né? Foi Estudiantes, né? Inclusive o Luxemburgo apostava muito na força do Cássio nos pênaltis, depois contra Remo. Hugo Souza, até agora, o Corinthians venceu todas, né? Então, assim, Hugo Souza é o terceiro maior pegador do pênalti. Ele tinha superado o Gilmar naquele pênalti que ele pegou, dos 13 pênaltis que ele pegou, 13º pênalti, né, que foi contra o Red Bull Bragantino. Ele se torna o terceiro maior pegador do pênalti da história do Corinthians em menos de 2 anos, né? Comparando com o Cássio, que teve, né, mais de uma década com a camisa do Corinthians, e comparado com o Ronaldo Giovanelli, que teve muitas temporadas longas com a camisa do Corinthians, né? O Gus Souza se transforma em um aura quando o assunto é pênalti. Ele tinha pegado pênalti nos 90 minutos e ele pega de novo também. Claro que dessa vez teve até 7 pênaltis cada equipe, né, no caso. A equipe do Portuguesa veio bem, né? Mas no momento decisivo, o Hugo foi decisivo
acaba pegando e classifica Corinthians para as semis, né? Eu tenho um alerta a falar para a equipe do Corinthians. O Corinthians precisa voltar a jogar bola, jogar desse nível. Não contra a equipe do Novo Horizontino, que é uma equipe que meteu 4-0 contra a Palmeiras. É uma equipe que acabou sendo líder geral do Campeonato Paulista, né? Claro, a equipe do Portuguesa também não era uma equipe que todo mundo fala, uma equipe de Série D. Primeiro que a equipe do Portuguesa tem o Fábio Matias que venceu 2 jogos pelo Botafogo. A gente fala do Botafogo que foi campeão do 2024, o Fábio Matias ele vence esses 2 jogos que o Botafogo acabou sendo importante. Depois vem o Arthur Jorge, é campeão da Libertadores, certo? Depois ele vai para o Juventude. É uma equipe muito bom que venceu o Mirassol, né? Que ainda não tinha perdido em casa, venceu o São Paulo no Morumbi, né? Então, o Portuguesa também não é uma equipe tão fraca. Ele tem mostrado o repertório tática de marcar muito bem os laterais do Corinthians, de saber pressionar a saída e criar várias chances, né? Se tinha uma equipe que merecia vencer o jogo hoje, era o Portuguesa nos 90 minutos. Mas o Hugo Souza mostrou sua aura, sua força. E o Corinthians precisa, Dorival precisa ligar alerta, fazer algumas correções nesse jogo sem Yuri, né? Como o Corinthians pode melhorar, né? O que aconteceu nos últimos 2 jogos, embora tenha ganhado, precisa melhorar para pensar no possível final até, né? Ou também pensar de como vencer o Novo Horizontino, né? Que venceu o Santos e venceu o Palmeiras e a líder do Campeonato Paulista geral, né? Então, se quiser classificar para a final, vai precisar melhorar muito o nível de jogo. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.